tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a minha preparação para correr os 175 quilômetros lá na UTMB, na França. É interessante o ponto de vista de um treinador, porque eu sei as partes que fizeram diferença, as que foram relevantes e as que não foram. Então é interessante esse vídeo, eu vou contar como eu treinava os treinos, o objetivo. Vou contar se você não vai para provas tão longas, mas quer saber a estratégia de treino que eu usei, ela vai servir para você, você vai tirar algumas lições, alguns aprendizados desse vídeo. Então fica ligado aí, eu sou Enzo Amato, profissional de educação física, você está acompanhando a coluna Fala aí Treinador, aqui no Jornal Corrida. E eu vou falar sobre a preparação para correr uma prova tão longa que durou mais de 46 horas. Primeiro eu vou falar dos treinos, que é a parte mais interessante, né, para quem corre. Então eu treinava de 4 a 5 vezes na semana, corrida. Sendo que 2 vezes na semana eram treinos difíceis para o meu corpo e para a minha cabeça. Ou seja, eu não conseguia ficar pensando no que eu ia almoçar naquele dia. Eu tinha que pensar naquele momento, no que eu estava fazendo e na intensidade, seguir aquela intensidade, né, manter. Então eu vou dar exemplo desses treinos mais difíceis. 10 subidas de 1 minuto forte, descendo devagar, 1 minuto e meio mais ou menos. Outro, no plano, na trilha ainda, mas 5 a 6 vezes de 1000 metros, correndo forte, descansando 2 minutos, correndo leve. Outro, subidas, 5 a 6 subidas de 2 minutos e meio por a descida leve, né? Outro treino difícil, essa subida aqui que você está vendo, 9 a 10 minutos de subida exigente, correndo rápido, tentando rápido para aguentar os 9 minutos em ritmo constante. Eu não fazia esses 4 treinos, eu dividia, né? Tinha semana que eu fazia só 2 deles, em outras semanas eu fazia outros 2, ia misturando. Mas esses eram os treinos difíceis. O longão que eu fazia na semana era no começo da preparação, né? Muitos meses antes da prova, era de 1h30. E aí eu fui aumentando, até chegar a 3 horas e meia, ou seja, o meu treino mais longo foi de 3 horas e meia, para fazer uma prova de mais de 46. E aí é o interessante, o meu objetivo era a regularidade, era terminar esse treino longo e na segunda-feira, né, terminar o treino longo do fim de semana e na segunda-feira estar pronto para correr e fazer um daqueles treinos difíceis que eu expliquei. Então a regularidade era o mais importante para mim. Então eu fiz muitas semanas, eu fiz vários treinos longos. A maioria dos treinos longos eram de 2 horas e meia, no máximo 3. Esses foram várias semanas eu fiz isso. E por que eu fazia isso? Porque a partir de um certo ponto já não é mais o quanto você consegue correr num dia. Porque a prova vai durar 2 dias. Então, de qualquer forma, percentualmente, se o treino não fosse de 3 horas e meia, fosse de 6, percentualmente, isso é muito pouco ainda em comparação ao tamanho da prova. Então não era mais relevante o quanto eu conseguia fazer de treino longo. Era mais relevante eu saber que ao final daquele treino longo eu me sentia bem, se eu tivesse que fazer 1 hora a mais eu conseguiria fazer, e na segunda-feira eu estava bem para correr. Isso me dava a sensação de que eu estava bom, eu estava bem para aguentar uma prova longa. E aí, essa é a parte principal, e eu sei que os corredores ficam na parte principal, que é o treino de corrida. Mas eu tinha que, a partir desse momento, ou junto, né, com a preparação, eu tinha que me cercar de coisas que me faziam estar preparado para fazer essa prova, que era alimentação, treino de força, alongamento, me sentir bem. Você não vai pensar que... Você fica pensando mais no treino de corrida, mas eu pensava que meu pé tinha que estar hidratado para eu não ter bolhas ao longo da prova. Eu tinha que pensar que meu tênis não me incomodava com 2 ou 3 horas de treino. E ele não incomoda. Mas e para 46? Então eu tinha que proteger meu pé. Então é você cercar de outras coisas, porque já não era mais sobre o quanto eu posso correr. Porque eu já estava preparado. Mas vamos lá, freia um pouquinho aqui e eu vou explicar por que, se você é corredor amador, por que pode dar certo para você também. Outro ponto que fazia parte do meu treino, o treino de musculação. É comum a gente pensar que quando um ciclo de preparação dá certo, a gente tentar repetir. Bom, a vida do atleta amador não dá para repetir, porque
um monte de coisa acontece. Meus filhos passam de nível nos esportes que eles praticam, e aí passou de nível, já é outro horário, já tenho que reorganizar minha agenda. E isso acontece sempre. Então eu nunca consigo repetir um ciclo de preparação, mesmo que ele tenha dado certo. Ele já deu certo em outras provas. Bom, o que eu consegui repetir? A regularidade. Isso estava na minha cabeça, tinha que ser regular. Eu tinha que fazer treinos que eu aguentava fazer a semana inteira e na semana seguinte conseguir continuar. Então o treino de musculação fez parte da minha rotina 3 vezes por semana regularmente. E aí o que eu tinha no meu treino de musculação? Não era treinos exagerados, porque eu tinha que ter a regularidade. Então eu treinava a perna as 3 vezes na semana. O corredor ele precisa fazer agachamento e afundo. São os exercícios principais de um corredor. Não adianta ficar inventando moda, não adianta juntar 10 exercícios de perna. Você precisa fazer afundo e agachamento. Era isso que eu fazia. Tinha dias que eu fazia com uma carga legal, uma boa carga, que era basicamente 100% do meu peso corporal. Isso eu considero uma boa carga para o nível de musculação que eu tenho. E às vezes eu fazia com metade do meu peso corporal. Pensando na regularidade. Treino de corrida tinha sido difícil, talvez eu não aguente fazer musculação com peso total do corpo. Ou 100% do peso do meu corpo na barra, era isso que eu queria dizer. Aí eu ia para um treino um pouco mais leve. Quando eu tinha feito um treino mais leve na corrida, talvez eu puxasse um pouco mais pesado na musculação. Eu ia equilibrando, a regularidade era o principal e eu me senti bem, era o principal. Musculação fez parte da minha rotina 3 vezes na semana. Todo o treino de musculação tinha alongamento no final. Alongamento fez parte da minha rotina também 3 vezes por semana, religiosamente. Não dava, como eu falei, não dá para você só ficar pensando na corrida. E eu sei que a gente acaba entrando nesse redemoinho e fica nele, né? Eu corri isso, agora eu preciso fazer mais, e mais, e mais. E você só pensa na corrida, mas você tem que pensar em tudo que cerca. O alongamento fez parte. Quando os treinos longos, ou os treinos, eu sentia que a perna já não respondia com normalidade, com aquilo que eu já sabia que era o normal, eu sabia que era hora de ir no fisioterapeuta fazer uma massagem. E eu acabei fazendo isso algumas vezes ao longo da preparação. Então é outro cerco que você tem que ter. Quando você vai para provas exigentes, você tem que preparar tudo o que cerca aquele evento, você tem que estar 100% preparado. A nutrição é sempre aquela nutrição que eu já sigo no dia a dia. Então é comida, suplemento. Eu só colocava whey de proteína vegetal quando eu via que naquele dia eu tinha comido pouca proteína. Então aí sim eu colocava. Mas se eu tivesse comido aquele arroz e feijão, beleza, seguia sem nenhum suplemento de proteína. Tomava creatina e albumina de vez em quando também para recuperação de treinos muito desgastantes. Isso com orientação de uma nutricionista. Eu sei que você está assistindo esse vídeo aqui, eu estou falando do que eu fiz na minha preparação, mas eu já passei por nutricionistas muitas vezes. Então quando você vai para provas muito longas, você tem que saber exatamente aquilo que você vai fazer, tanto na alimentação, quanto nos alongamentos, no treino de força e no treino de corrida. Então não vá assistindo vídeos aleatoriamente que são feitos, inclusive feitos para orientar de forma geral. Mas se você vai para um objetivo muito específico, quanto mais especificidade na orientação você tiver, melhor para concluir seu objetivo. Outro ponto que não é especificamente correr, mas faz parte da sua preparação, é que você tem que acreditar naquilo que você está fazendo como treino e que aquilo vai te ajudar a concluir o objetivo que você se propôs a fazer. Então, mentalmente, em todos os treinos eu já sabia, hoje eu treinei bem, legal, vamos lá. O dia que eu tinha treinado mal, eu sabia que eu tinha aprendido alguma coisa, ou eu tinha que descansar, eu tinha que alongar, tinha que fazer massagem e a vida segue. No outro treino, treinei bem pra caramba, fiz treino de 3 horas, será que eu conseguiria fazer mais? Quando eu tô chegando no finalzinho do treino, né, que é aquele momento de, nossa, eu quero terminar logo, eu tava me sentindo bem, eu tinha dores, eu me perguntava, será que eu consigo correr mais 1 horinha por aqui? E a resposta era sim, eu conseguiria. Não sentia dores e isso era um sinal de que aquilo que eu estava fazendo estava me ajudando a ficar preparado para a prova. E o mental faz toda a diferença, além de ter os equipamentos que você precisa no dia da prova, você tem que estar mentalmente preparado. E eu estava.
Aí você tá aí na cabeça, né? Pô, o Enzo já corre há mais de 20 anos, então essa preparação deu certo para ele, treinos de 3 horas para fazer uma prova de 40, 46, né? Não 40. Mas pensa comigo, se você tiver como objetivo fazer essa maneira de treinar com regularidade, muitos meses de treino, o que pode estar errado e o que pode não funcionar é o seu objetivo. Se você colocou um objetivo de fazer 175 quilômetros, sendo que ainda você nem passou por provas menores, aí o que está errado é o objetivo e não a preparação, é a sua meta. Então coloque, você tem que se preparar e você tem que passar por situações que te preparam para chegar num objetivo maior. Então as provas menores vão ajudando nisso, no seu autoconhecimento, em como você reage a essas situações, se deu certo aquela preparação que você fez, e como você tem que fazer para mudar e tentar chegar em objetivos mais desafiadores. Então a maneira de treinar com regularidade, sem exagerar em fazer provas no meio do caminho, ou colocar treinos extremamente desgastantes que acabam te arrebentando e não fazendo com que você tenha que descansar ao longo de vários dias depois de fazer esse treino super exigente, nem sempre vale a pena, tá? Aí depende, são orientações específicas para cada caso. Fazer provas no meio do caminho eu não faria, eu acabei fazendo porque para esperar o sorteio, para esperar a resposta do sorteio, né, que eu fui sorteado, eu não podia ficar esperando, então eu já estava inscrito numa outra prova. Eu acabei fazendo essa prova e fui para o 175 depois. Mas se eu soubesse que eu já estava inscrito naquela prova muito antes, eu ficaria só me preparando para essa prova. E aí vai de corredor para corredor. Eu não precisava de uma outra prova antes para ganhar experiência, eu já tinha muita experiência. Então se é o caso de outro corredor que ainda não tem muita experiência, vale a pena colocar provas no meio do caminho, que não sejam tão desgastantes assim. Essa forma de preparação, com regularidade e por muitos meses, dá certo para o atleta amador também. E se você parar para pensar, faz mais sentido treinar dessa forma do que colocar treinos extremamente desgastantes que simulam o desgaste de uma prova, que nunca é igual, tá? O treino nunca é igual ao que você vai sentir no dia da prova. Eu não conseguiria simular o desgaste que eu tive num treino, nem ficando a noite inteira acordado, porque lá eu fiquei 2 noites acordado e 2 dias correndo, não dá para simular algo assim. Então o seu desafio é o dia da prova, você tem que estar preparado para chegar no desafio e conseguir fazer. Não adianta querer se desafiar no treino, não adianta. Não é a forma que eu faria. Enfim, daria para falar muita coisa ainda, o vídeo ficaria com o dobro do tamanho, o triplo, mas foi dessa forma que eu me preparei. Persistência e regularidade nos treinos. E assim eu fiquei preparado e cercar, não só pensar no treino, mas cercar tudo que você puder para te ajudar no treino, e isso faz muita diferença. O treino de força nessa preparação, nesse ciclo de preparação, eu falei que eu fiz 3 vezes por semana e sempre tinha alongamento no final. Eu senti muita diferença com relação a outras provas que eu não consegui manter a regularidade na musculação. Eu fazia com certa frequência, não perdi a força que eu tinha, mas não era regular. E eu senti diferença na prova. Na prova eu conseguia correr, até no final da prova eu ainda conseguia correr. E isso não é o treino de 3 horas que me fez capaz de correr ali, foi a musculação que me ajudou a ser capaz de correr depois de já ter enfrentado 46 horas. Então, tudo é relevante na sua preparação e você precisa acreditar que está no caminho certo. A ajuda de um profissional de educação física faz muita diferença. Se você vai para provas muito desafiadoras, a ajuda de um nutricionista vai fazer diferença também, de um profissional da fisioterapia, e enfim, quanto mais desafiadora e mais específico você precisa de orientação, mais profissionais você tem que buscar, e isso vai te ajudar a concluir esses objetivos, beleza? Se ficou qualquer dúvida, me escreve, a gente conversa um pouco mais. Se tem mais sugestões para outros vídeos, também anota aí e eu considero para um próximo vídeo. Se não, a gente se vê no próximo. Um abraço, tchau, tchau.